O Fábio Carille está demitido do Vasco. Que isso, Thiago? Que isso? Calma. Carille ainda é treinador do Vasco. A gente só vai resenhar sobre essa teoria do jornalista Rodrigo Bueno, da ESPN. Quero saber se você concorda com ele em relação ao Carille. Chega aí nessa quinta-feira à noite, porque tem muita resenha. Olha, agora todo mundo tá confiante para encarar o Vascão. É o presidente do Operário, já é a galera lá do Recife, né, jornalistas, tem o Duque Heróis também, volante, vamos lá pro Caldeirão para buscar os 3 pontos. Vamos debater aqui também, analisar o time do Operário, o time do Sport. Eu tô falando aqui, não é jogo fácil. O Sport empatou fora de casa contra o São Paulo e estava empatando com o Palmeiras, que teve um dos pênaltis mais absurdos que eu já vi na minha vida. Além disso, vamos falar sobre Felipe Coutinho, tá bem? Vamos, Couto, vamos, Couto. Guardou os gols para sábado. Payet, fica? Não fica? A gente tem aqui uma informação. Fala também sobre o Ryan, renovação. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui da galera do canal Na Torcida Vascaíno. Está aí, ó. Ryan deve assinar sua renovação de contrato nesta sexta-feira. Uma excelente notícia, né? Tá surgindo aí rumores, né? Tottenham, Arsenal. Eu nem tô comentando aqui, porque não sei, né, se de fato é verdade. Mas com certeza o Vasco trabalha com a possibilidade de vender o Ryan na próxima janela. Um outro debate que a gente pode ter aqui em relação ao Ryan foi no jogo contra o Corinthians, né? Aí, tá vendo? Não presta, não joga nada, não serve, ainda tem torcedor que pede Ryan no lugar do Verratti. Isso é uma coisa absurda, Thiagão, você é um deles. Calma, família, calma, vamos trocar uma ideia, porque assim, eu vou me incluir, tá? Em alguns momentos, eu acho que o torcedor do Vasco pega no pé de alguns jogadores que, com o tempo, pode sim contribuir. Vou citar um aqui que eu peguei muito no pé, principalmente temporada 22, na Série B, porque o cara fez um gol, debaixo do gol, eu lembro, e deu uma assistência, que foi o Gabriel Peck. Mas fez um 2023 de alto nível. Ajudou demais, né? Tanto que foi aí pro futebol dos Estados Unidos. E assim, pegar essa partida contra o Corinthians, né, que o Ryan, depois de muito tempo, teve essa oportunidade aí no comando de ataque, falar que ele não presta, cara, eu acho que vocês estão indo pro caminho errado. Analisa a partida. Vamos pensar o seguinte, o Ryan não tem as mesmas características do Verratti. Então, se você colocar o Ryan no comando de ataque e ficar cruzando bola na área, você não vai aproveitar o Ryan de forma nenhuma. O Ryan é um jogo apoiado, é encostar nele, é um passe em profundidade, né? Por exemplo, aquela bola do Tietê pro Verratti. Poxa, aí eu entendo, é porque ali ia cair na perna ruim dele, na perna direita. Mas uma bola daquela na perna boa do Ryan, eu entendo que o Ryan tem mais capacidade de marcar o gol do que o Verratti, porque ele é melhor tecnicamente que o Verratti. Só que o Verratti, na bola aérea, é o melhor do mundo. Então a gente tem que entender que aquele jogo ali, não foi interessante pro Ryan, porque o time do Vasco ficou dando doce lá atrás, Corinthians se fechou, e a única jogada que o Vasco tentava é pelos lados, cruzar. Sem o Verratti, o Ryan vai fazer o quê? Culpa do Ryan? Não acho, pô. Não acho. Então eu acho que o Ryan é um jogador, por exemplo, que performou muito bem, né, contra o Criciúma no ano passado, contra o Bahia também, nesse jogo mais de toque de bola. De repente o Vasco ali com o time titular e o Ryan na frente, né, poderia contribuir muito mais. Não estou dizendo que o Ryan tem que ser titular. Estou dizendo que você pode sim aproveitar o Ryan ali, ele é um jogador capaz de entregar gol jogando naquela função, mas você tem que jogar um jogo que possa beneficiar o Ryan. Agora, se você for jogar um jogo que é o estilo do Verratti, aí não vai aproveitar nada do cara, que foi esse jogo contra o Corinthians. Na minha opinião, esse jogo aí, né, contra o Corinthians, o Carille deveria organizar o time atrás da linha da bola, bem fechado, não dando fubá, e aí aproveitar os contra-ataques. O Ryan ia contribuir, mas da maneira que foi, né, o jogador não conseguiu acrescentar nada. Mas eu acredito que o Ryan, por pouco tempo, né, imagino, pode ajudar sim o nosso Vascão. Seguindo aqui pra gente falar sobre Felipe Coutinho, tá na tela. Sobre o Adson, a gente já comentou, né, no vídeo de mais cedo, treinou normalmente no dia de hoje. E o Felipe Coutinho também saiu ali da partida, né, de terça-feira com desconforto. Já na zona mista falou que estava tudo bem, e ainda bem que está treinando. A gente conta muito com o Felipe Coutinho para essa partida aí contra o Sport. Nessa partida contra o Puerto Cabello, não foi uma partida tecnicamente, né, por exemplo, com a que ele fez contra o Melgar.
foi aquela partida, né? Mas foi um cara que participou demais do jogo, né? Teve várias oportunidades, testou ali, né, no cruzamento do PH. Ele pisa muito na área, né? Pisou muito na área nesse jogo. Então a gente entende que é um jogador importante. A galera fica comentando aí, né, que o Vasco só tem a jogada do Verratti. Você vai ver. Você vai ver que o comportamento do Sport em relação a esse jogador, vai ver também a mesma do Porto Cabello, que é fechar as linhas, não dar muito espaço pro Felipe Coutinho, porque se ele receber na entrada da área, irmão, fala baixinho pra ninguém ouvir. Caixa. Então esse papo que o Vasco só tem uma jogada, bola na entrada da área, ali pro menino Couto. Tu viu o Porto Cabello? Fechadinho e tal, ele pegava na bola, já juntava ali uns 3 nele. Você vai ver o comportamento do Sport também. Então, Felipe Coutinho tendo sequência, é o que importa. Vai estar aí nesse jogo contra o Sport e é aquele jogador diferente que a gente tem. Coutinho é gênio, família vascaína. Debate bom, né? Agora, vamos falar sobre Dimitri Payet, sobre essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Tá aí. Dimitri Payet não terá o contrato renovado. Vasco vai atacar o mercado em busca de reposição na janela do meio do ano. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Um assunto difícil, complicado, muita gente vai... Fica, não fica? Na verdade não, família. Na verdade não. Vai com Deus, Payet. Vai com Deus e assim, sem raiva nenhuma, sem ranço nenhum, não tem nada. Eu acho que já deu, né? Esse casamento. Vai lá pra França, a gente fica por aqui, vida que segue para os dois. Só vou colocar um detalhe que de repente a galera vai até, pô, Thiago, tá sendo incoerente. Mas sabe o ponto que eu acho que o Vasco não tem que renovar com ele? Eu não sei o que aconteceu, tá? Não sei se é uma mudança de comportamento já, querendo passar essa mensagem pra diretoria, fazer um esforço e ficar com ele, renovar o contrato dele. Mas o comportamento do Payet mudou. Mudou. Até quando ele entra em campo. Tá? É um cara, parece, querendo pegar na bola, mais atento no jogo, tentando, querendo mostrar serviço, coisa que em vários jogos de 2024 a gente não viu. Pelo menos assim, a minha visão, minha análise sobre ele. Nesse jogo ele entrou contra o Porto Cabello, cheio de vontade, teve uma jogada lá que ele deveria até tocar no Paulinho, ele tenta carregar pra bater no gol, driblar o jogador, uma na ponta direita também. Contra o Corinthians, por exemplo, você viu falando mal do Payet aqui? Não falei, pô. Não falei. Por quê? Porque eu utilizo o mesmo argumento do Felipe Coutinho. Então o Payet nesse jogo tentou, queria pegar na bola, queria participar, mas um time tecnicamente frágil, né, facilmente batido pelo Corinthians, o cara não conseguiu fazer muita coisa. Né? Corinthians bem organizado, lá atrás, fechadinho, fez 2 gols em 27 minutos, não deu pra produzir muita coisa, mas você via o Payet querendo pegar na bola, participar do jogo, então eu não falei mal dele nessa partida. Então esse comportamento, na minha visão, poxa, muita gente pode falar, Thiago, você está sendo incoerente. Então, ele tá passando uma mensagem que sim, é importante, renova com o cara, claro, reduzindo o salário. Eu não concordo, porque eu não vi o Payet com esse tesão em 24, principalmente depois da chegada do Felipe Coutinho. Alguns jogos desse ano também, lembra quando ele entrou lá contra o Fluminense, outras partidas dele aí, sem tesão nenhum. Agora, esses jogos que ele tá entrando aí, cheio de disposição, cheio de vontade. Então, por esse ponto, isso é uma análise minha, tá? Você pode pensar diferente. Não renovaria. E a outra questão é exatamente isso aqui. Você pegar esse salário e tentar encontrar um outro jogador. Claro, o Payet, né, chegou no Vasco 0,800. Então é difícil você achar um bom jogador, principalmente um meio armador, livre no mercado, só para pagar salário. Não é isso. Mas é uma questão de sorte, de analisar o mercado, de achar um jogador que possa ser, sei lá, mais novo, ter uma condição física, ser um armador mais físico, né, para também ter uma diferença em relação ali ao Felipe Coutinho, de estilo mesmo, né, e poder mudar uma característica do jogo. Então eu vejo dessa forma. Payet, vai com Deus, queria saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar dos nossos adversários. É isso. Quero trazer aqui o comentário do presidente do Operário e também um jornalista que torce pro Sport e o do Queiroz, volante do Sport, nosso próximo adversário. Olha só. Não gostaria muito de pegar nesse momento Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Eu acho que com o Vasco, respeitando o Vasco, é claro, com todo respeito, acho que a gente tem algumas condições de poder passar para outra fase. Então isso será muito importante para o Operário em termos de renda e em termos de dinheiro da CBF. O Sport provou nesses 2 jogos iniciais do Campeonato Brasileiro contra São Paulo no Morumbi e contra a equipe do Palmeiras na Ilha do Retiro, que tem condição de jogar de igual para igual com qualquer equipe. Claro que vai, obviamente, depender do esquema tático do técnico Pepa, mas o Sport teve uma entrega muito boa nos 2 jogos. Contra o São Paulo, foi reativo e soube principalmente jogar nos contra-ataques. Contra o Palmeiras, igualou as ações. Jogou, inclusive, né, com posse de bola maior no primeiro tempo.
E no segundo tempo, obviamente, né, com as mudanças do técnico Abel Ferreira, com os principais jogadores, mesmo assim o Sport igualou as ações e se não fosse, né, a questão do erro da arbitragem, o Sport poderia ter ficado com empate. Mas acho que o Sport hoje começa a mostrar que tem um time de Série A. E se o Pepa não inventar muito, acho que o Sport pode fazer um campeonato mais ou menos, né, que dê um pouco de tranquilidade ao torcedor do Leão. Acho que, igual aos outros jogos, acho que não vai faltar entrega, vontade. Vamos dar o máximo lá para conseguir sair com a vitória. É um jogo difícil. O Vasco é uma grande equipe. A gente sabe da pressão que é jogar lá em São Januário, mas para quem quer subir, para quem quer crescer no campeonato, acho que a gente tem que começar a conquistar pontos fora, as vitórias, e a gente vai em busca da primeira vitória no Brasileiro. Fala comigo! Ficou bolado? Ficou bolada com o presidente do Operário? Posso ser sincero? Família, eu entendi perfeitamente a linha de raciocínio dele. Assim, infelizmente, os times que ele citou, que ele não gostaria de enfrentar nesse momento, Palmeiras, Flamengo, beleza, Corinthians, né? Realmente o Operário ia ter mais dificuldade. Agora, eu ficaria bolado se ele não, né, falasse isso em relação a Cruzeiro, Santos e também ao Grêmio, né? A gente estava tendo esse debate hoje, agora há pouco, no grupo de membros, e eu comentei exatamente isso. Eu falei assim, ó, pra não gerar debate, a gente tem isso, a gente tem uma defesa, o ataque, o centroavante, vamos colocar Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Santos, no mesmo nível. No mesmo nível. O que eu quero dizer com isso? O Vasco em São Januário contra o Santos, favorito. Fora de casa, o Santos é o favorito. Por exemplo, né? O Vasco ano passado contra o Grêmio, ganhou em casa, perdeu fora. Contra o Cruzeiro, empatou em casa, empatou fora. Entende? No mesmo nível. Então, enfrentou Operário e Grêmio. O Grêmio é difícil, não gostaria de pegar o Grêmio, gostaria de... Aí eu ia ficar puto da vida. Então, assim, entrar dentro de campo, já, né, fora de casa, buscar um bom resultado e decidir em casa a vaga e passar para a próxima fase da competição. Como eu disse, né, eu estava acompanhando o influenciador falando da Série B e ele colocou o Operário como um time que tem, sim, chances de subir, de conquistar o acesso esse ano. Eu estava acompanhando aqui o time titular, que jogou a última partida contra o Criciúma e ganhou fora de casa por 2-1. Assim, eu não conheço muita gente, né? O Fran Sérgio, eu sei que já jogou fora do país, né, no Braga, time de Portugal. O Elias é bom goleiro, né? Eu já vi ele agarrar, acho que no Juventude, cara. Já vi boas partidas dele. O centroavante aqui, Vinícius Mingotti. Acho que o Vasco já jogou contra ele, né? Ele já jogou no Bahia. O Alano, o Vasco jogou contra no ano passado, né? Acho bom jogador, é um jogador que pode incomodar a defesa ali do Vasco. Jogou no Criciúma, ele. E tem aqui o reserva, né? Um reserva, que eu tava vendo hoje na Super Vasco, que o Operário contratou, que é o Daniel Amorim. O Miranda tá lá também, eu comentei com vocês. Daniel Amorim, que isso, Thiago? Lembra? Passou pelo Vasco, Série B ia sair, 2021, né? É isso, que o Vasco não subiu. Daniel Amorim tava lá. E por que eu tô falando aqui do Daniel Amorim? Porque o Vasco teve muita dificuldade, né, na bola aérea aí contra o Melgar. E esse jogador é muito bom também nesse fundamento. Não chega aos pés, né, do Verratti, mas é bom também. Tanto que eu tô aqui, ó, com o ranking de artilheiros do Campeonato Paulista. Olha quem foi o segundo. Daniel Amorim, no Velo Clube. Primeiro foi o Guilherme, ele fez 6 gols no Campeonato Paulista e ele tá lá. Então é bom a gente ficar de olho. É até um debate interessante nessa questão que o Vasco é ruim. É um time que tem dificuldade na bola aérea. Porque assim, beleza, o Vasco tomou 3 gols. O primeiro, então, um fubá. O segundo, um outro fubá. O primeiro, um fubá coletivo. O segundo, um fubá do Maurício Lemos. O terceiro gol, Piton não saiu do chão. Mas, poxa, cara, foram mais de 65 cruzamentos também. Não é 3 gols, pô, não pode, mas mais de 65 cruzamentos. Desculpa a palavra. Mas assim, família vascaína, é um time que tá num bom momento, né? Acabou de ser campeão estadual, então entendo que não vai ser um confronto fácil. E como eu disse, acho que no vídeo de ontem, né? Vasco pegou um dos piores confrontos, né? Operário nesse sorteio aí. Seguindo pra gente falar sobre o nosso próximo adversário, né? Que é o Sport. Tava vendo até nessa matéria aí que eu peguei esse comentário do Duqueiroz, que quase jogou no Vasco, né? Foi por uma situação aí dos Estados Unidos, Rússia, a época 777, estava no comando do Vasco, mas quase ele jogou no Vasco, né? E eu tava vendo que o Sport não ganha do Vasco aqui no Rio de Janeiro já tem 12 anos. Vai manter. Mas não é um jogo fácil. Como a gente ouviu aí, né, do jornalista que torce pro Sport comentar,
que ele tá confiante, que o Sport está competindo, e é exatamente isso, né, que a gente de fora, sem ter acompanhado assim os jogos, mas pelo placar, dá para observar que o Sport está competindo. Empatou com o São Paulo fora de casa e estava empatando também com o Palmeiras. E aí aquele pênalti foi assustador, né, em cima do Rafael Veiga, e aí acabou o Sport perdendo dentro de casa, porque senão poderia ter 2 pontos, né, nesse momento na competição. Mas eu tô colocando aí na tela para vocês, né, a escalação que o Sport entrou em campo contra o Palmeiras. Kaique França, João Silva, Chico, lateral esquerda aqui me parece que muita gente elogiou, falou que marcou bem o Estevão, Hereda na direita, Duqueiroz, Christian Rivera, tem aqui o português, né, Oliveira, eu não sei se é o Sport jogando aqui com 3 volantes, me parece que é isso, né, e no comando de ataque, Lucas Lima, de meio armador, Christian Barleta e Pablo. Eu não sei se tem algum desfalque, esse é o time titular aqui do Sport. Assim, família, esse Christian Barleta, ele rodou, né? Sei que ele apareceu lá no São Bernardo, no Campeonato Paulista, aí o Corinthians contratou, não vingou, passou pelo Ceará, e aí ano passado no Sport, né, ajudou a conquistar o acesso e ficou para disputar a Série A. Eu vi, né, também a galera elogiando muito a atuação do Lucas Lima contra o Palmeiras, então a gente tem que estar de olho, que é um jogador que tem qualidade, né? Poxa, eu lembro de uma partida do Lucas Lima no Santos, cara. Eu falei, cara, esse cara é a cara do Barcelona. Como é que caiu, né? Lucas Lima caiu demais, mas jogava muita bola. Então, assim, família, mano, competiu contra o São Paulo, foi 0-0, competiu, né, contra o Palmeiras, placar moral 1-1, mas no nosso caldeirão não dá. Tem que ser vitória, o Vasco tem que ganhar. É uma sequência muito importante aí, porque o Vasco pega Sport e Ceará, né, 2 times que a gente entende que o Vasco, tecnicamente falando, é superior, então tem que tentar a vitória, tem que tentar os 3 pontos, principalmente, né, contra o Sport que é dentro de casa, porque depois aí no Campeonato Brasileiro é uma sequência interessante. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, olha, não é nada fácil não. Então é bom a gente pontuar aí contra o Sport, contra a Ceará, pra gente também ganhar uma confiança, né, principalmente visando o clássico aí na 5ª rodada. Família, agora essa teoria aqui do jornalista Rodrigo Bueno, da ESPN. Se liga só. O Fábio Carille está demitido do Vasco. Essa é a primeira será, onda. Bubu? Do nada. Informação. E eu vou voltar um pouco no tempo. Flamengo. A torcida do Flamengo demitiu o Tite. São Paulo. A torcida do São Paulo demitiu o Thiago Carpini. Quem demite treinador não é o dirigente. O dirigente ele vai lá, só assina lá. A torcida do Vasco. De norte a sul do país. A imensa torcida do Vasco demitiu o Carille. O clube tem um grande patrimônio que é a sua torcida. Isso aqui. O maior patrimônio de um clube é a sua torcida. No caso do Vasco, uma torcida imensa, de norte a sul desse país, ela já decidiu, amigão. O Carille não é mais o nosso técnico. Ele não deixa de estar certo, né? Você ter o apoio da torcida é fundamental para seguir o trabalho, né, esse apoio, claro. E o Carille, em 2 oportunidades já na coletiva, ainda falou que a torcida atrapalha o time quando vai a ele, quando xinga ele, ou qualquer outro jogador, né? Então, o Rodrigo Bueno não deixa de estar certo. Agora, tem um ponto importante, né, nesse sentido, que é o apoio dos jogadores. Eu estava vendo o PVC falar sobre isso, que na carreira do Carille isso nunca tinha acontecido, né? O time marcar um gol e a galera ir comemorar com ele, né? Os jogadores, né, passarem esse apoio aí para o treinador. Então, o Coutinho, né, falou sobre isso, Léo Jardim também, Verratti. Agora, a gente espera uma postura interessante, né, no jogo contra o Sport, porque eu tenho certeza disso, cara. Todo torcedor quer que o Carille possa ajustar esse time possa performar em alto nível, melhorar defensivamente, criar mais oportunidades, porque hoje entendo que o Vasco tem mais qualidade com o Nuno, com o próprio Garré. Tô muito ansioso para ver mais essa partida aí do Garré, mais adaptado, melhor fisicamente, né, num jogo mais difícil, que, poxa, era um time de pelada, cara, Porto Cabide, um time de pelada, e o Garré foi bem, essa sequência do Coutinho, né, o Hugo Moura muito bem, cara, pegando muito nesse jogo contra o Porto Cabide, e é um jogo pra ganhar, ganhar bem, não tô falando que vai ser fácil, um jogo pra ganhar bem e tentar aliviar um pouco, né, dessa barra, e o Carille parar de falar merda, sabe, porque o que ele tá falando, isso não acontece, é na Disney, ou desenho, anime, qualquer coisa. Isso não acontece. O que o Carille quer, não existe isso em lugar nenhum. Eu não sei por que ele quer exigir isso da torcida do Vasco. Pô, coisa de 22, coisa de Lloyd Augusto. Não tem isso na torcida do Corinthians, não tem isso na torcida do Flamengo. Comprovei aqui no vídeo de mais cedo. Torcida do Palmeiras, o cara mandou lá, fez o gol, mandou a torcida calar a boca. O que o Carille quer não existe em lugar nenhum. Então eu acho um erro dele também querer jogar na conta do psicológico dos jogadores, da torcida que tá cobrando. Poxa, é muito fácil, né? Transferir a culpa. E o seu trabalho? Não tem absolutamente nada
sabe? Então assim, vamos lá, vamos torcer para que o Carille, junto com os jogadores do Vasco, possam fazer uma excelente partida contra o Sport. Não é isso?